Eu queria começar me apresentando, né, primeiramente. Eu acho que, acredito que a maioria das pessoas que se inscreveram no curso não me conhecem, eu acredito. Então, assim, meu nome é Robson Cavalcante, sou aqui de Teotônio Vilela, interior de Alagoas, região Nordeste, só para lembrar. Desde criança que eu gosto de desenhar, né, me encontrei nessa questão da prática do desenho. Foi algo que fui desenvolvendo aos poucos, né? Como acontece na maioria das pessoas, com a maioria das pessoas, né? Acho que em geral, né? Ninguém aprende a desenhar do nada. Tudo isso é uma construção que a gente vai passando ao longo da vida. A questão é que a maioria das pessoas, a maioria das crianças, elas aprendem a desenhar, né, na infância, mas com o passar do tempo, por questões relacionadas à educação que recebe em casa ou até mesmo na escola, né, acontece de a criança ela ficar um pouco tolhida, vamos dizer assim, ou acanhada no que se refere a desenhar. E aí ela vai parando de desenhar aos poucos e a vida vai seguindo, né? E aí, às vezes, a pessoa para de desenhar e nunca mais volta a desenhar, né? Eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas. Só que algumas dessas pessoas que desenham na infância, elas continuam desenhando, né? Às vezes porque recebeu mais motivação e tal, ou às vezes mesmo sem motivação, ela continua desenhando. Então, eu fui uma dessas pessoas teimosas, vamos dizer assim, que segui desenhando, né? Até por teimosia mesmo. E aí tive várias influências, né? Assim como todo mundo. E eu fui uma daquelas crianças dessa geração, né, que cresceu assistindo Power Rangers, Fly, né? Não sei se vocês conhecem essas séries que vocês estão vendo aí, né, na tela. Power Rangers, As Guerreiras Mágicas de Ray Art, né? Era outra série que eu assistia bastante, passava no Bom Dia e Companhia. E na época, quando eu era criança, pelo menos aqui no interior de Alagoas, a gente falava que só pegavam dois canais, né? Que era a Globo e o SBT. E aí não tinha parabólica, né? Na minha casa tinha aquela antena que a gente chamava de antena espinha de peixe, né? Parecia um esqueleto, lembrava uma espinha de peixe mesmo. E aí, como só tinha esses dois canais, a gente ficava meio que à mercê do que passava na televisão. A gente não tinha essa facilidade que existe hoje de poder escolher, né, o que assistir, né? Então, era tipo, a programação da televisão era como se fosse quase que um evento da natureza, assim, né? Tipo, da mesma forma que a gente fala, vai chover hora tal, né? Pela previsão do tempo, falava-se assim, ó, vai passar o desenho tal, hora tal. Isso ainda existe hoje, né? Mas na época, o que tinha era a televisão, né? Então a televisão era meio que o refúgio, né? Para a gente conhecer algo relacionado à cultura, né? Para assistir desenhos, filmes e tudo mais. E aí eu assistia muito Power Rangers, As Guerreiras Mágicas de Ray Art. Não sei se vocês conhecem esse desenho aqui, que era um. Faz muito tempo que eu vi, né? Então eu vi realmente na infância. Então eu acredito que era uma animação. Eles usavam a técnica de stop motion pelo visual aqui. E pelo que eu lembro realmente, o que tudo indica era stop motion. Hoje em dia tem 3D que lembra stop motion, tem stop motion que lembra 3D, mas na época eu acredito que o Bump era stop motion. Era uma das séries que eu assistia também, era uma série muito louca. Também assistia muito esse anime, né, que era o Monster Rancher, gostava muito. Na Globo, inclusive, teve essa era, né, essa onda de muitos desenhos e animes que tinham essa coisa dos monstros e tal, né? Humanos interagindo com os monstrinhos lá. E mais ou menos nessa época chegou o Digimon também. Foi um, foi um anime que meio que mudou a minha vida, assim. Acho que o primeiro anime que eu acompanhei desde o primeiro episódio até o final. Teve também os Gárgulas, né? Não sei se vocês conhecem também. Os Gárgulas passavam no SBT. Então eram só alguns exemplos aqui, né, dos desenhos que eu assistia e que de alguma forma foram me influenciando, né? Tipo, isso me influenciava tanto, esses desenhos, que, tipo, é, a- às vezes acontecia, né? Tipo, de alguém perguntar, o que que você quer ser quando crescer, né? Tipo, e aí tinha alguns colegas, né, que respondiam, eu quero ser médico. Algumas meninas falavam, eu quero ser veterinária, quero ser médica, quero ser
modelo, né? Na época as meninas falavam muito em ser modelo e tal. Mas entre os homens era muito comum falar, eu quero ser médico para fazer muito dinheiro, tipo, e eu não pensava isso, né? Tipo, na verdade, o que eu queria era ser o Goku, né? Tipo, eu queria ser o Goku, quem sabe sair, né, por esse mundo afora, juntando as esferas do dragão, que aí era só eu fazer o meu pedido e os meus problemas estariam resolvidos. E era isso, o que eu queria ser quando crescer, né, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser o Goku, queria ser o Power Ranger vermelho e tal. Então era uma dessas ideias de criança que eu tinha e tal. E é claro que não pude me tornar o Goku, enfim, nem nenhum dos outros personagens que eu queria ser, mas fui dando um jeito de sempre estar acompanhado, né, desses personagens, né? Então eu ia desenhando ali. Eu desenhava muito na escola, eh, professores dando bronca, né? Na minha época também, tinha essa revista aqui, não sei se vocês conhecem, se alguém conhece aí. Caso alguém conheça, comenta aí no chat se conhece, se conheceu a revista Ultra Jovem. Eu não cheguei a ter a revista Ultra Jovem, mas eu pegava emprestado assim com os colegas. Então eu sou dessa época, assim, tipo, a era do Xerox, né? O pessoal fazia a fotocópia, né? Pegava a revista, ia na lojinha de Xerox da esquina para xerocar, como a gente falava, as revistas para poder desenhar depois. E isso, a infância era isso, tipo, e era uma das era uma das motivações que eu tinha para ir para a escola, que era tipo, eu não queria estudar na escola, tipo, eu ia meio que por obrigação. Nunca gostei muito de estudar, não. E aí eu fui uma daquelas pessoas que sentam no fundão, né, tal. Eu diria que eu fui promovido ao fundão. Eu Depois que eu passei a sentar no fundão, aí eu meio que tive mais. Eu fui dando o meu jeito de ficar lendo ali revistas, os gibis, escondido ali da professora. E aí, por volta da quinta série, sexta série, eu fazia, né? Comecei a fazer nas orelhas dos livros aquelas animações de palitinho, né? Meio que eu usava as orelhas do livro de matemática, especialmente. Eu usava para fazer meio que um flipbook ali, que era, acredito que algumas pessoas saibam aqui o que é, no caso, é você desenhar os bonecos de palitinho no cantinho da página, aí você desenhava um bonequinho em uma posição, aí virava a página, desenhava ele um pouquinho movido para o outro lado, ou o braço, enfim. E aí você ia fazendo vários desenhos em cada página, aí depois flipava, né? Saía passando as páginas assim, e aquilo ia gerando uma ilusão de movimento. E eu lembro bem claro disso, assim, eu fazendo isso e o professor de matemática o tempo todo chamando a minha atenção, né, porque eu estava meio ali por fora e tal. Então isso fez muito parte da minha infância. Até onde eu lembro, essa é a primeira prática de animação que eu tive, assim, espontaneamente, que foi onde eu comecei a perceber que existia que era possível brincar com essa ilusão do movimento, passando imagens em alta velocidade, né? Essa ideia de fazer isso, né? Tipo, não tinha internet, não existia isso que a gente tem hoje. E eu vim saber dessa questão dessa lógica do flipbook, a lógica de você passar imagens em alta velocidade e isso gerar a ilusão de movimento. Eu só soube disso na época porque eu assisti uma vez um episódio do Fantástico, né? Que passava no domingo. E aí teve uma reportagem, se eu não me engano, era sobre as animações da Disney. E aí mostrava, né, na reportagem, os animadores flipando lá e desenhando. E aí eu achei aquilo ali maravilhoso. Achei muito maluco assim, tipo. E eu sabia que eu queria, de alguma maneira, trabalhar com desenho quando eu crescesse, né? Mas, obviamente, era mais uma diversão, né? Como criança, os estudos não eram formais assim. Então, eu não tive professor de desenho. Eu fui aprendendo meio que na curiosidade e através da observação, que eu acho que é como a maioria das pessoas aprendem, né? Não é todo mundo que tem acesso a professor de desenho. E na minha época também, enfim, a minha família tinha poucas condições e não teria como pagar. E também nem tinha acesso a professor de desenho, morando no interior e tal. Então, as oportunidades eram muito escassas, né? E aí, uma grande influência que eu tive também
na minha vida, assim, como artista, né, trabalhando com arte, não só com animação, foi o Akira Toriyama, que foi o criador do Dragon Ball, né? Ele morreu recentemente. Então ele era aquilo que o pessoal chama de mangaka, né? Que é um artista que cria mangás, né? Que são histórias em quadrinhos orientais. E o Akira Toriyama me influenciou muito porque eu gostava muito do traço dele, e não só isso. Assistindo Dragon Ball na infância, eu percebia a variedade de histórias que eles contavam e onde que essas histórias se passavam. Porque o Dragon Ball, ele não se passa só na cidade grande, ele se passa também no interior. O Goku, eu falo principalmente sobre a primeira temporada, né? Quando o Goku era pequeno, que era outra ideia. O Goku, ele andava meio que de lugar em lugar, né? De vilarejo em vilarejo, para resolver problemas, em busca das esferas, ou ia lidar com algum monstro ali. Mas isso me chamava a atenção, é que ele não estava sempre nas capitais. Ele era alguém. O Dragon Ball era uma série que se passava em vários lugares, inclusive no interior. E isso, eu me identifiquei muito com isso, porque eu sou do interior, né? Cresci no interior, já morei em várias cidades. Já morei várias cidades, no caso no Nordeste, né? Já morei em Petrolina, né? No interior de Pernambuco. Já morei em João Pessoa, capital da Paraíba. Morei em Maceió. Mas a maior parte da minha vida eu passei no interior. Então foi muito especial para mim ver uma série que se passava em lugares que eram bem mais simples e tinham mais contato com a natureza, como normalmente acontece no interior. Então, Akira Toriyama foi uma das minhas principais influências, e é até hoje. Outra série que mexeu muito comigo e que influencia o meu trabalho até hoje é Os Simpsons. Porque eu lembro que na década de 90, quando os Simpsons começaram a passar na televisão, aquilo me chamou muito a atenção, porque, primeiro, eu não assistia Os Simpsons, porque eu era criança e os Simpsons passavam durante a noite, era praticamente de madrugada, passava no SBT. E aquilo ali me deixava meio maluco, assim. Eu estranhava aquilo. Tipo, como assim? Um desenho animado passar a noite na televisão? Tipo, mas desenho não é coisa de criança? Então, dava essa treta na minha cabeça e eu ficava. Eu guardei aquilo ali e eu ficava pensando: um dia eu quero assistir os Simpsons. Eu quero crescer para poder assistir os Simpsons, né? Aí tinha a tela quente, a tela que entrava na Globo, tinha os equivalentes no SBT, onde passavam os filmes e passavam séries durante a noite também, e eu ficava morrendo de vontade para assistir essas séries que passavam à noite, mas não tinha como, porque eu era pequeno e sabe-se lá o que que tinha de tão estranho nesses desenhos para eles passarem à noite, né? Então fui guardando isso e aí depois, quando eu cresci, aí pude finalmente assistir os Simpsons e gostei. E os Simpsons eles meio que inauguraram na minha vida essa novidade que é você ter desenhos animados que são feitos não só para crianças, porque havia essa associação de desenho animado com o mundo infantil. E aí chega os Simpsons para mim, né? Eu não estou dizendo que os Simpsons foi a primeira série animada para adultos, não. Estou falando que na minha vida, pelo menos, foi com os Simpsons que eu tive essa primeira experiência de ter contato com um desenho animado que era feito para adultos. O que o que abarcava também em seu público pessoas adultas. Então isso mexeu com a minha cabeça e fui guardando essa semente, né? Porque é como se a gente fosse pegando uma bagagem ao longo da vida e a gente vai, no momento aquilo ali não faz muito sentido, mas depois tudo aquilo ali vai se juntar para trazer um sentido para a nossa vida. Outra influência que eu tenho, essa já é bem mais recente, foi na época da faculdade que eu tive, né, que foi a Kim Smith. Kim Smith é uma ilustradora, se não me engano, ela é americana, e ela ilustrou vários livros infantis. Tem até uma série, né, uma série de livros que são sobre filmes, né? Livros infantis. São versões de filmes antigos feitos adaptados para literatura infantil. Então a Kim Smith, eu tenho ela como a autora e ilustradora que conseguiu conseguiu de certa forma me convencer, né?
a aderir às ferramentas digitais, porque antes de eu conhecer o trabalho da Kim Smith, eu fazia quadrinhos em nanquim, no papel mesmo, no papel A3, e dava um baita trabalho e tal, mas eu me identificava mais com o tradicional. E aí, conhecendo o trabalho da Kim Smith, quem puder depois pesquisar na internet, dar uma olhada lá. Eu acho muito bonito o trabalho dela, me identifiquei muito. E aí eu fui tentando trazer aquilo que eu gosto do trabalho dela, fui trazendo um pouco para o meu traço. Então, essa é a influência da Kim Smith. Ela foi uma das minhas influências. E aí, outra influência forte que eu tive foi também o Chico. Não sei se tem alguém aqui na live, alguém da Paraíba, alguém especialmente de João Pessoa, né? Na época que eu morava em João Pessoa, eu cheguei a morar perto do Chico. Chico é um autor de quadrinhos nordestino. Ele, eu acho que a cidade onde ele cresceu, acho que é Patos, não lembro. Mas eu conheci ele em João Pessoa e conheci o trabalho dele em João Pessoa. O Chico, eu trago ele aqui como uma referência porque foi observando o trabalho dele e prestando atenção no trabalho que ele faz, que é mais voltado para quadrinhos, que eu foi observando esse trabalho dele que eu comecei a prestar atenção na ideia de projeto, de você ter algo pronto, algo preparado para quando você para que você esteja, para que você tenha algo no momento que chegar uma oportunidade, né? Foi aí que eu percebi que é importante você fazer seus próprios trabalhos, você ter a iniciativa de criar seus próprios projetos e ir executando eles, independentemente de você ter já um apoio imediato, né? Você pode fazer o seu projeto, guardá-lo e para depois você executá-lo, né? Seja uma história em quadrinho ou um filme de animação, um curta-metragem, porque, por exemplo, aqui no Brasil é uma prática muito comum no que se refere a financiamento de filmes, a questão dos editais, né? Muitos filmes no Brasil, a maioria, pelo menos até onde sei, eles são financiados por meio de edital. E aí, quando eu conheci o trabalho do Chico, foi que me veio essa lógica na cabeça, né? De que, tipo, é importante fazer os próprios projetos, você adiantar, anotar, fazer anotações, guardar coisas, porque quando chegar a oportunidade, você já tem aquilo ali meio que engatilhado, pronto, ou mais ou menos pronto, para poder inscrever no edital e tudo mais, e facilitar para que o seu projeto ganhe vida, né? Quando chegar a hora, quando chegar a oportunidade. E não só isso, né? Chico me influenciou também com o traço dele, né? Eu gosto muito do traço do Chico. Ele é um cara, um artista que representa muito a questão do Nordeste. Ele traz a arquitetura do Nordeste para o trabalho dele. E as histórias dele são muito boas, né? Ele como autor, não só como ilustrador e quadrinista, mas como autor também. Ele escreve maravilhosamente, na minha opinião. Então, ele também me influenciou nesse sentido, né? E trazendo a questão do underground, que é um tema que ele coloca muito nas obras dele. Eu tive essas influências, né? Assim, um detalhe é o seguinte, que apesar de eu ter começado a desenhar assim na infância, mas eu parei de desenhar na adolescência. E aí o meu pai era músico, ele faleceu já, mas ele era músico e até por influência dele, eu também me tornei músico. Então a minha formação acadêmica é na área de música. Eu sou formado em licenciatura em música com habilitação em guitarra elétrica. Tipo, às vezes a pessoa pode pensar, eita, nada a ver, né? Tipo, de música para animação, mas na verdade tem muita coisa a ver. E o que que acontece? No meio da faculdade, eu comecei fui estudando mais sobre animação, fui tendo contato com materiais que o pessoal da faculdade disponibilizava. E aí, na faculdade, quando eu estudava na UFPB, que é a Federal de João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, lá eu tive contato com materiais de cinema, do curso de cinema, e fui me envolvendo, e ali eu fui começando a considerar a possibilidade de trabalhar com animação. E aí, quando eu terminei o curso de música, me formei, aí voltei para Alagoas, foi aqui em Alagoas que eu conheci o Maurício Nunes, que é, né? É um animador aqui de Alagoas. Na época abriu vaga para trabalhar
abriu uma vaga de assistente de animação stop motion, e aí eu me inscrevi e passei e trabalhei com ele nesse curta que é Asepsia. É um curta dirigido pelo Maurício Nunes. E aí eu trabalhei amassando umas massinhas de modelar, né, que era para uma etapa do filme. Tinha algumas cenas do filme que precisavam de massinha de modelar. E também fiz algumas poses ali na hora do stop motion. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é um cenário do curta Asepsia, do Maurício Nunes. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, profissionalmente, né, com animação, onde eu fui pago para fazer animação. Então foi algo novo para mim assim e que meio que explodiu a minha mente assim, me mostrou várias possibilidades. O Maurício com a bagagem dele, ele tem uma bagagem gigantesca, me influenciou bastante, né? Fui pegando muitos dos meus pontos de vista hoje têm influência de como o Maurício, de algumas coisas que eu aprendi com o Maurício na época. E aí, dando prosseguimento. E aí, um tempinho depois, né, fiz meu primeiro curta, que foi o Diafragma. Tá rolando aí, né, um trechinho, alguns trechos do Diafragma, que foi meu primeiro curta. Ele foi lançado no ano passado, começou alguns anos antes, levou mais ou menos um ano e meio para fazer. Em uma das nossas aulas, eu vou falar mais sobre esse curta, vou mostrar dentro do programa, né, do Tumbum, que foi o programa utilizado. Eu vou mostrar algumas cenas dele e vou mostrar para vocês como é que é essa lógica, principalmente para quem ainda não conhece e para quem está realmente começando na animação agora, para vocês entenderem como é que é o dia a dia de quem trabalha com animação, né? Como lidar ali com o programa, as ferramentas principais do software Tumbum. Vou falar numa das aulas sobre ele. O Tumbum é um dos programas mais utilizados no mercado hoje. Então, por isso que eu venho usando ele nas minhas produções. Indico para vocês também usarem ele, tá? Inclusive, o link para vocês baixarem a versão gratuita dele, versão de teste de 21 dias, está disponibilizado lá no manual, no guia do curso, em PDF, que está lá no grupo. Vocês procuram lá, tem um linkzinho que eu coloquei, é que é um link mostrando como que você faz para baixar o programa, tá? O Tumbum. Então, a aula sobre o Tumbum especificamente vai ser a aula 6. Aí vocês se programem aí, quem for baixar o Tumbum, quem ainda não tem, se programem para baixá-lo e para poder usá-lo antes que acabe a versão de teste. E aqui está outro curta, que foi o meu segundo curta, o Alerta Verde. Eu co-dirigi esse curta com o João Paulo Procópio, né, que é um amigo de Brasília. Eu conheci o Procópio numa época em que ele morava aqui em Alagoas também. Então, o Procópio ele é um cineasta de Brasília. Ele trabalha mais com live action, né? São filmes como a gente chama, né? São os filmes normais, né? Os filmes comuns, filmes feitos com pessoas vivas, né? E essa foi a primeira, até onde eu sei, foi primeiro filme de animação que ele chegou a dirigir, assim. Ele já fez outros curtas que tinham animação no meio, mas a animação era mais um acessório, a animação era uma parte do filme, né? Mas não era o filme todo. Aí o Alerta Verde foi até onde eu sei, pelo menos, foi o primeiro curta inteiramente a animação que ele dirigiu. E aí eu co-dirigi com ele esse curta, animei também, então foi meu segundo curta. E aí com esses dois curtas vieram muitos aprendizados, né? E eu fui conhecendo, fui entendendo as oportunidades e as possibilidades que a animação traz. E aí foram surgindo novos projetos, né? Eu criei o Aqua Studio, que o Aqua Studio é basicamente uma maneira que eu encontrei de poder realizar, né, os meus projetos de animação e também de ajudar outras pessoas a realizarem os projetos delas. Então, com o Aqua Studio eu presto serviços de animação. Eu, juntamente com freelancers também que são contratados conforme os projetos e tal. E aí nesse slide, vocês podem ver aí algumas capas, né, de alguns projetos que participei e que venho participando. Então, o primeiro foi o Diafragma, que foi um curta-metragem
em uma coprodução com a Samba Caetá, que é uma produtora aqui de Alagoas também. E quem trouxe essa oportunidade de realizar esse curta foi a Rená Berendelli, né? Ela é a produtora executiva do filme. E aí depois vieram novos projetos, também com a Rená, inclusive, né? O Entre o Vale e a Floresta foi um projeto de série que a gente fez, fizemos a Bíblia aqui, a Bíblia do projeto, aí vem um conceito novo para quem não conhece. Nesse mundo das séries, no mundo audiovisual, tem um termo que a gente chama de Bíblia. Não é a Bíblia católica, não é o livro relacionado à religião. A Bíblia é basicamente um documento onde você tem meio que as regras de como funciona aquela história, né? O universo, como é que é o universo do Dragon Ball, por exemplo. Aí você vai ter a Bíblia do Dragon Ball, aí vai ter lá as regras, né? Tem personagem X, Y, Z, a história se passa no mundo tal, é numa Terra, é um planeta paralelo que é a cópia da Terra, mas não é a Terra, algo assim. Enfim, aí na Bíblia a Bíblia é esse documento que traz todas as informações sobre aquela obra em si. Então a gente fez a Bíblia do Entre o Vale e a Floresta. Enfim, aí teve o curta Alerta Verde, que vai ser lançado esse ano. Recentemente tem o curta Céu de Areia, que é um curta que tá para sair aí.